as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E nós que frequentamos a igreja nos apoderamos desse texto. Ligamos ou concordamos qualquer coisa maluca que não tem nada a ver com a pessoa de Jesus, nada a ver com a pessoa de Jesus, e dissemos: agora que todos nós concordamos que isso é assim, o céu também concordou, porque nós somos os representantes de Deus aqui. Então concordam alguma coisa que nunca esteve ligado no céu, porque eu penso assim, você só liga algo que vai ser ligado no céu se concorda com o reino dos céus, com o reino de Deus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Cristo. A ninguém dissesse, não era ainda o momento. Pronto, então nós estamos a ver desse contexto. Só que não demora muito tempo, ele diz assim, convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Logo que Jesus é reconhecido como Messias, agora começa uma nova etapa, em direção à cruz, e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de mim, de modo nenhum te acontecerá isso. Mas Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E obviamente Satanás saiu de Pedro, esse pensamento maligno saiu de Pedro, porque era necessário que Jesus padecesse, sofresse muito pelos nossos pecados, a fim de nos redimir da nossa culpa, do nosso medo, dos nossos pecados. Então Jesus foi. Então, segue ali, verso 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Pois é, quem quiser, olha só, Jesus não traz propostas do tipo, olha, tua vida vai mudar, você será muito próspero, você vai receber promoção no seu trabalho, você vai ter uma boa vida financeira. Ele não traz iscas desse tipo. Você que está doente, vem aqui na sua frente, Jesus vai te curar. Né? A gente recebe muitos apelos do tipo, você está doente, confie, Deus vai te curar, você tem que confiar nele, acreditar. É claro que Deus cura, Deus opera milagres. Né? A Bíblia fala sobre os sinais miraculosos. E os milagres não têm um fim em si mesmo. Os milagres são sinais que apontam para uma direção, que é Cristo. Depois desse contexto, aí vamos agora para o capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Que é Monte Hermo, é Cesareia de Filipe. E transfigurou-se diante deles, que o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, ou 3 tendas, ou 3 sinagogas, ou 3 lugares de cultos.
um para ti, um para Moisés e um para Elias. Porque nós precisamos disso, Senhor. Algumas vezes precisamos entrar nessa atmosfera de profecias com Elias, né? E outras vezes precisamos entrar nessa atmosfera de leis com Moisés. E depois com a graça, Jesus. Depois com a graça, que és tu, Jesus. É a graça de Deus enviada para nós. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhas medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão Jesus, a ninguém mais. Pronto. Eu penso que por hoje, quanto à nossa leitura, podemos parar aqui. Então, gente boa, quais são os verdadeiros sinais? Quais são os sinais de uma igreja segundo o Evangelho? O primeiro sinal é que a igreja segundo o Evangelho é cristocêntrica. É cristocêntrica. A ele ouvi. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Olha a proposta de Pedro. Vendo toda aquela maravilha, vestes resplandecendo, aquela luz, aquela toda glória, ele diz assim: uau, que maravilha. Bom é que aqui nesse lugar seja construído 3 tendas, uma tenda dedicada a Moisés, outra dedicada a Elias e outra dedicada a ti, Jesus. E assim, algumas vezes, vamos examinar Elias, Moisés, vamos falar das profecias, falar da lei, como é que nós podemos merecer a graça de Deus, o que é que nós podemos fazer para merecer a graça de Deus, quais são os sacrifícios que eu devo fazer. E aí a Bíblia diz que ele não terminou a sua fala e ouviu-se, o céu se abriu e ouviu-se uma voz, a voz do Eterno, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouvi, a ele escutai. Então, este é o meu filho amado. Quando ele diz este é o meu filho amado, o próprio Pai está a dizer que se alguém quer me agradar, se alguém quer fazer a minha vontade, olhe para este, que é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. De modo que se alguém desejar que eu me agrade dele, se alguém desejar me agradar, se alguém desejar conhecer a minha vontade, deve olhar para Jesus. Deve olhar para Jesus, porque ele é a serpente levantada no deserto. Amém? Amém mesmo? Pois é, então a igreja deve ser cristocêntrica.
deve ser cristocêntrica. Porque qual é a ambição de um discípulo? Qual é a maior ambição de um discípulo de Jesus? Mais do que saber o que o Mestre sabe, mais do que saber de cor as falas de Jesus, é ser igual ao seu Mestre. Igual, ser como seu Mestre, agir como seu Mestre. Se o seu Mestre perdoa, aprende também a perdoar. Se o seu Mestre Jesus ama, aprende também a amar. Se seu Mestre não guarda rancor a ninguém, também significa dizer que eu, como seu discípulo, devo aprender a não guardar rancor, a perdoar e a amar. Amar não segundo o meu conceito próprio de amor, mas o conceito que Jesus ensinou. O amor que não busca nada em troca. Pois então, a igreja, um dos sinais, tenha muito cuidado. O foco da igreja não é Elias, não é Moisés, não é Paul Yong-Shu, não é Ben-Hur, não é Rebecca Brown, não é. É Cristo. Cristo é que deve ser levantado com toda a glória, toda a honra. Cristo é que deve ser exaltado. Cristo é que deve ser buscado. Cristo é que deve ser o nosso modelo do que é ser humano, enquanto estivermos em vida. Você diz, não, só olhando para Cristo não é suficiente, mas a nossa maior busca é ser como Cristo. O nosso maior chamado é para sermos como Cristo. Romanos 8, 26 a 29, diz que os que foram eleitos, foram chamados, foram justificados antes da fundação do mundo, para serem transformados pelo Espírito Santo, para serem segundo a imagem e semelhança do Filho, que é Jesus. Por isso é que nós somos chamados barros na mão do oleiro.